Perfeito. Pessoal, a gente hoje vai tratar aqui sobre o módulo de sanidade avícola, né? E dentro desse módulo, ele tem alguns fluxos, né? Alguns serviços, que é o serviço de certificado de estabelecimento avícola, né? Aí serve tanto para empresa quanto para produtor rural, que é pessoa física. Vamos ter aqui a alteração do certificado de registro de estabelecimento avícola, que é o fluxo de alteração, né? Tanto para produtor rural quanto para empresas também. E vamos ter aqui o fluxo de renovação do certificado de registro de estabelecimento, né, avícola, mais uma vez, tanto para produtor rural quanto para a parte empresa, né, PJ. E, por último, a parte de baixa, né, que é a baixa de certificado de registro de estabelecimento avícola, né, que serve tanto para produtor rural quanto para a parte da empresa também, né, PJ. Então, são esses 4 serviços que cada um tem a parte de empresa e tem a parte ali de pessoa física, né? A gente tem agenda hoje, começando às 9h30, né? Até por volta ali do meio-dia, 11, alguma coisa. E temos amanhã também essa mesma agenda. Caso não dê tempo de vermos tudo hoje, a gente pode marcar também alguns fluxos para amanhã, tá? Então, iniciando aqui, eu vou iniciar pelo fluxo de empresa, tá? A emissão de certificado de registro de estabelecimento avícola. Aqui é como você já conhece, aqui é o portal principal, né? Que é ali o portal ali da Junta Comercial do Estado do Maranhão. E aqui abaixo a gente tem aqui todos os serviços relacionados à AGED, né? A Defesa Agropecuária. Eu venho aqui todos os serviços, e aqui sanidade avícola, eu tenho os serviços que eu acabei de citar aqui, né? Que são solicitar certificado de registro de estabelecimento avícola, né? Produtor rural e da empresa e assim por diante. Vamos iniciar aqui pelo fluxo de empresa, tá, pessoal? Aqui, quando eu inicio, como a gente está no ambiente interno, tá? Que é um ambiente controlado, ele já me traz aqui as informações dos dados do solicitante. Sendo que esses dados do solicitante, quando o sistema estiver em ambiente produtivo, isso aqui o sistema vai recuperar as informações do GovBR, tá? Até fala aqui, ó, os dados do solicitante foram extraídos do seu cadastro do GovBR. O cliente vai fazer o seu login. Quando efetuar o login, o sistema vai recuperar aqui o CPF, DDD, telefone, o nome e o e-mail. Vou avançar aqui. Aqui nós temos a tela de identificação de empresa, tá, pessoal? O que é que, resumindo aqui para vocês, o que é que é essa tela, para que serve? Essa tela aqui é onde eu vou dizer qual é a entidade de registro da minha empresa, né? Se o meu CNPJ está vinculado a uma entidade de registro, junta comercial, cartório, OAB ou Receita Federal. No caso da gente aqui de exemplo, eu trouxe aqui um CNPJ de junta comercial, tá? Eu vou selecionar aqui o estado. Posso digitar aqui o estado, tá? Para facilitar aqui minha pesquisa. Seleciono o estado e informo meu CNPJ, tá? Clique em avançar. Quando eu clico em avançar, o sistema vai recuperar as informações desse CNPJ diretamente da base de dados da junta comercial, que foi a entidade de registro que eu coloquei lá, né? Então, aqui nessa página, que é dados cadastrais da empresa, ele já me traz aqui as informações, que são elas: identificação da empresa, que é a razão social, CNPJ, a natureza jurídica, o porte da empresa, né? E assim por diante. O endereço da empresa, aqui são as atividades econômicas da empresa, né? Seguido da sua descrição. E aqui traz aqui o dado do responsável legal, né? E um detalhe aqui importante: informações fornecidas apenas para a conferência não possuem valor legal. Para solicitar atualização cadastral, acesse aqui. Aí, no caso o contribuinte identifique que não está as informações de acordo com o seu último contrato, né, chancelado na junta, ele vai entrar em contato com o pessoal lá e vai verificar. E aqui eu marco aqui: declaro que conferi todos os dados, estando estes corretos e atualizados,
conforme a documentação arquivada. Vou clicar aqui em avançar. Quando eu clico em avançar, tem a coleta de endereços, que automaticamente ele já preenche o endereço da empresa, tá? E aqui é apenas para conferência. E aqui eu clico em avançar. Aqui nós temos aqui a tela de dados da propriedade rural. Aqui é onde começa aqui as informações mais específicas. E aqui eu vou colocar aqui de exemplo aqui, teste 3, por exemplo, tá? Tipo de contribuinte. E aqui eu posso selecionar aqui ambulante, área vegetal, comerciante, extrator mineral, industrial, prestador de serviços de comunicação, produtor rural, rudimentar e outros. Vou selecionar aqui, por exemplo, ambulante, tá? Tipo de animais da propriedade. E aqui nós temos aqui animais exóticos, animais ornamentais e assim por diante. Codorna, vou selecionar aqui frango de corte, por exemplo. Condição da propriedade. E aqui nós temos aqui arrendatário, comodatário, condomínio, ocupante, parceiro, e entre outros, né? Vou selecionar aqui arrendatário, por exemplo. Aí o tipo de estabelecimento avícola. Nós temos aves ornamentais, granja de corte, granja de postura, granja matrizeiro, granja mista e assim por diante. Vou selecionar aqui granja de corte, tá, pessoal? Como exemplo. Quantidade de aves na propriedade. Vou selecionar aqui 1.000, por exemplo. Será vendido ovos e ou aves para outros municípios? Aí sim e não. Aí dados complementares, situação do estabelecimento. O estabelecimento ele consta em construção inicial, acréscimo e reforma ou regularização. Vamos supor que ele consta como construção inicial, tá, pessoal? Como exemplo. A fonte de água dele é nascente, poço tubular, rede pública, não identificada. Vamos supor que seja aqui uma nascente, tá? E eu posso selecionar mais de uma, tá? Pessoal, são essas perguntas aqui para essa etapa, produtor de dados de propriedade rural. Tudo certo até aqui? Dito isso, vamos estar aqui avançando. E aqui nós temos aqui a parte do questionário. E aqui nós temos aqui as perguntas, né? Qual é a distância aproximada entre o endereço do estabelecimento e rios perenes ou lagoas? Em metros, né? E aqui, por exemplo, vou botar aqui 200, tá? Um exemplo. Algum estabelecimento industrial ou outras fontes próximas que produzam odores desejáveis, fumaça, poeira ou contaminantes poluentes, e aqui eu vou selecionar sim ou não, tá? Se eu disser que sim, ele diz aqui, qual a distância aproximada entre o endereço do estabelecimento à fonte poluidora? E assim eu vou botar aqui, por exemplo, 500. O local onde fica o estabelecimento avícola está em um raio de 3 km de distância de qualquer outra criação de animal, residências, vias movimentadas, estabelecimento industrial ou comercial, e aqui eu posso informar sim ou não. Possui abrigo morcego? Sim ou não, né? O local é acessível com chuva? Aí sim ou não. Já realiza revendas de aves vivas? Sim ou não. Possui exploração vegetal? E aqui eu seleciono sim ou não. E aqui ele diz, informe a latitude e longitude registrado no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural.
E aqui eu vou informar aqui uma longitude e latitude aqui fictícia, tá? Só para a gente poder passar. Onde será descartado as aves? Aí, composteira, incinerador ou outros? Aqui, vamos botar aqui incinerador, por exemplo. Informar a quantidade de galpões para aves. Aí é sua pergunta lá, né, João? E aqui eu posso informar aqui a quantidade 3, 5 e assim por diante. Qual a capacidade do alojamento? E aqui eu posso informar aqui, alojamento ele vai ter, não sei, sei lá, 5.000, como você tinha citado, né, por exemplo. Informe a quantidade de núcleos de alojamento para aves. Quantidade de núcleos. Então, vou botar aqui um exemplo. 10, hipoteticamente falando. Informe o tamanho da área, e aqui eles aqui, qual é a métrica, né? Vou botar aqui, por exemplo, 50. Essas são as perguntas, pessoal, do questionário. João, pessoal, Carolina, é isso mesmo? Faz sentido para vocês essas perguntas? Essas foram as perguntas que foram passadas para a gente, né? É isso, né? Perfeito. Então, vou avançar aqui. E aqui nós temos a tela de proprietário, né? Vou copiar aqui. Não sei se vocês perceberam, pessoal, mas o sistema ele já gerou um protocolo aqui, ó, que essa é a solicitação do cliente. Se o cliente anotar esse protocolo e por algum motivo o sistema fechar, caiu a internet, ou o computador se desligou, ele consegue voltar exatamente a essa etapa do processo e dar continuidade, tá? Dados do proprietário. Vou informar aqui o meu CPF. O sistema tem uma validação que ele vai lá na base da Receita Federal e volta e valida se esse CPF é válido e automaticamente ele já traz o nome vinculado a esse CPF, né? No caso aqui é o meu nome, tá, pessoal? Formar aqui o e-mail, formar aqui um CEP. Quando eu informo o CEP, ele automaticamente já valida aqui as informações. Formar aqui o número. E aqui ele pergunta, se o processo vai ser assinado por um procurador, se eu disser que sim, ele vai ter que informar aqui o CPF do procurador, que vai fazer a validação na Receita e automaticamente vai puxar o nome, e o e-mail do procurador. Nesse exemplo da gente eu vou dizer que não, tá? E vou clicar em adicionar. Então, quando eu clico em adicionar, automaticamente aqui o sistema já coloca aqui, ó, os dados que eu acabei de preencher, eu podendo alterar ou excluir se assim eu quiser, tá? Clicar aqui em avançar. E aqui nós temos a tela de responsável técnico, né? E ART. Aqui a gente vai informar aqui a notação da responsabilidade. Aqui eu vou informar aqui o número do ART e o responsável técnico. Mais uma vez ele valida, né, o CPF na Receita e já recupera o nome. Informar aqui o e-mail. E a formação profissional, medicina veterinária, o número de registro e a UF do registro. Podendo selecionar aqui a UF e vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele aparece aqui embaixo, aqui as informações preenchidas, e eu vou clicar em avançar. Aqui nós temos a etapa de upload, né, que são documentos obrigatórios, né? Esses foram os documentos que foram repassados, né, por vocês, para a gente. E aqui o contribuinte ele vai estar fazendo o envio
relacionado a cada tipo de documento desse, e são campos obrigatórios, que são eles: a RT do responsável técnico, Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, né? O CRMV, que é a cópia da carteira profissional, a análise de qualidade microbiológica da água de consumo das aves, planta de localização ou croquis que demonstre instalações, estradas, cursos da água e limites da propriedade. E planta baixa de pelo menos um galpão, no caso de galpões da mesma dimensão. Aí, memorial descritivo das medidas higiênico-sanitárias e biossegurança. São esses documentos obrigatórios. O sistema ainda permite que eu possa fazer o envio de algum anexo que o contribuinte ele ache pertinente ao seu processo. No caso, além desses daqui serem obrigatórios, eu posso vir aqui e adicionar aqui, por exemplo, contrato da empresa. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Contrato da empresa e seleciono aqui o meu anexo e faço o envio. Isso aqui vai entrar como um anexo que não é obrigatório, é um opcional, mas que vai servir para ajudar a análise desse processo. Então, aqui eu vou fazer o envio de todos esses anexos, são obrigatórios, tá? Cadê aqui? Anexando aqui. Pessoal, todos os anexos são esses mesmo? Faz sentido para vocês esses anexos? Isso, perfeito. Todos os anexos aqui enviados. E aqui eu vou clicar em avançar. Avancei e aqui a gente chega na etapa de protocolar, né? Que é a última etapa do processo feito pelo contribuinte, né? A parte externa do fluxo, né? Então, aqui é onde o contribuinte ele vai verificar todas as etapas que ele passou, aqui, ó, da etapa 1, 2, 3, até a etapa 10. Ele vai verificar todos os dados da sua empresa, se faz sentido, né? Verifica parte por parte, os dados da propriedade rural que foi informado, o responsável técnico, dados complementares, todo o questionário, né? A pergunta e a resposta que ele fez, se faz sentido para ele, o proprietário, né? As informações que a gente preencheu. E aqui, pessoal, a gente tem um termo, eu entendo que esse termo, acho que não. Eu queria validar com vocês o seguinte: não sei se vocês já enviaram para a gente ou não, mas vocês têm alguma lei que a gente poderia estar anexando aqui no lugar desse termo? Tá. A gente está na tela aqui de protocolar, né? Dito isso, a gente analisou aqui o termo de compromisso. Faz sentido, então eu venho aqui e dou o meu declaro aqui, ó. Declaro para os devidos fins que as informações aqui registradas são verdadeiras e estou ciente das implicações legais que poderão ocorrer em caso de omissão ou falsificação dos dados aqui apresentados. Então, eu seleciono e clico em protocolar.
dá uma mensagem processo protocolado com sucesso, e já encaminha automaticamente o contribuinte para essa tela aqui de acompanhar o protocolo, né? E já mostra para o cliente aqui, ó, coordenação da defesa animal, sanidade avícola, e é referente ao quê? A um certificado de registro de estabelecimento de aves. E consta em análise, né? Então, para o contribuinte agora, esse processo dele está em análise, né, diretamente no órgão, e de agora em diante ele não consegue mais acompanhar. Então, aí entra agora a parte interna, né? Que é a parte diretamente do órgão, que é do João, da Carolina, e assim por diante. Então, eu vou logar aqui com o meu usuário local aqui interno. Assim que eu logo no sistema, ele me exibe essas funcionalidades aqui laterais, aqui, ó. Para defesa agropecuária, tudo que eu preciso para poder dar andamento ao meu processo vai estar aqui, ó, nesse menu, defesa agropecuária. Então, assim, sempre que o processo ele foi protocolado pelo contribuinte, ele sempre vai cair nessa funcionalidade aqui chamada triagem. Então, eu vou vir aqui em triagem. Digamos que aqui seja a primeira análise, tá? Seja o pessoal que vai fazer a distribuição dos processos para as gerências, que vai mandar para um, mandar para outro. Então, é feita aquela primeira análise. E aqui na triagem, ele pergunta o seguinte: deseja buscar o próximo processo para análise? Sim, porque ele faz uma ordem de fila e vai exibindo por fila, né? E aqui a gente vai vendo aqui os dados da solicitação. Eu verifico se esse processo realmente é o que eu tinha acabado de fazer. No caso aqui, esse não é o processo que eu fiz ainda agora, tá? Mas aí a gente pode fazer o seguinte: eu vou colocar esse em exigência aqui, só para pegar o próximo processo da fila. E ele pergunta: deseja buscar o próximo processo? Sim. Não é esse. É esse aqui. Esse é o processo. Vocês entenderam, né, que a funcionalidade de triagem, ela funciona como uma fila. Então, entraram 10 processos. Aí, eles têm uma ordem, né, por data e a hora que esse processo entrou. Então, aqui a gente consegue visualizar aqui todos os cards relacionados a esse processo, aqui são os dados da empresa, endereço e assim por diante, né? Todas as informações pertinentes aqui, os anexos que foram anexados, aqui você consegue baixar cada um deles, analisar, ver se faz sentido ou não. Ah, aquele aqui, ó, o contrato da empresa que foi um opcional, tá aqui também. Então, aqui é feita essa primeira análise. Nesse card aqui, a gente tem aqui o andamento do processo, né? Esse usuário aqui, ele é o usuário externo, que é o usuário do GovBR. E aqui, se caso eu queira colocar esse processo em exigência, é esse card aqui. Eu posso diminuir ele ou maximizar. Só para explicar para vocês, o prazo para cumprimento da exigência. Caso eu queira colocar em exigência, aqui eu informo. O contribuinte vai ter 5 dias para poder resolver a exigência. Aqui eu coloco uma breve descrição dos fatos, né, que faz sentido colocar em exigência, seja ele, documentos foram anexados erroneamente, tá faltando informações, ou o questionário que foi preenchido com tal pergunta não faz sentido. Então, dependendo aqui da situação de cada empresa, né, a gente pode estar colocando aqui esse processo em exigência. Mas foi apenas um anexo em específico, vamos supor que seja esse daqui.
o cadastro ambiental rural. Ele colocou o anexo errado, ele selecionou ali no computador o anexo errado e não faz sentido. Então, eu já visualizei, eu consigo vir aqui, ó, selecionar arquivos a serem corrigidos e seleciono aqui, ó, cadastro ambiental rural. Seleciono e digo o motivo. Ah, foi anexado erroneamente, favor anexar o anexo correto, algo do tipo. Então, o sistema permite também que o contribuinte faça essas interações, né, por anexo ou por exigência, se assim eu quiser. Dito isso, eu vou fazer o encaminhamento, né, desse protocolo para a ordem de vistoria. Então, eu venho aqui, seleciono o setor, que é sanidade avícola, seleciono aqui qual é a funcionalidade que eu quero que ele vá para a ordem de vistoria, e seleciono aqui quem é o fiscal, quem é o usuário. No meu caso aqui, eu seleciono o Camilo, que é o usuário que eu estou logado, e vou informar aqui uma breve descrição, tá? Feito isso, digamos que seja uma outra pessoa, um outro fiscal, ele vem aqui na ordem de vistoria, a funcionalidade, e ele vai criar uma ordem de vistoria, tá? Ah, eu quero criar uma ordem de vistoria para que seja feita uma análise em loco, né, para essa empresa que o contribuinte está aguardando. Então, eu já tenho um protocolo aqui em mãos, né, que eu vou clicar em incluir, eu vou incluir uma nova ordem, seleciono quem é o fiscal. O fiscal vai ser o Camilo, clica aqui no mais. Ah, Paulo, mas eu queria fazer uma análise em conjunto. É o Camilo e a Ana, por exemplo. Vai os dois, não tem problema. Seleciona aqui a data da vistoria, seleciona aqui a hora da vistoria, vamos supor que seja aqui 2h10 da tarde, e eu tenho que selecionar quem é o fiscal responsável. Tem dois, tem três aqui, mas quem é o responsável? O responsável vai ser o Camilo. Coloca aqui alguma observação, se fizer sentido, né? Ah, analisar tal ponto, verificar tal situação, falar com fulano. Então, posso botar aqui uma breve observação. E aqui são os campos de pesquisa, né? Como é que eu vou pesquisar esse processo? Eu posso pesquisar pelo endereço, pelo bairro, pelo período, né? Uma data inicial, uma data fim, assunto, né? Da denúncia, pelo KNAI da atividade, se assim quiser. Como a gente já tem aqui o protocolo, eu vou pesquisar pelo protocolo, fazer um filtro. Nesse caso, ele não está mostrando aqui para mim. Deixa eu atualizar aqui. Consegue ver o andamento desse processo, Francisco, por favor? Consigo sim. Manda só ele aqui no chat, por favor. Tá. Manda aí no teu Discord. Só um minuto, tá, pessoal? Isso, perfeito. Isso, você vai criar uma ordem de vistoria para que seja feita essa análise em loco, né? Seja ela uma análise documental ou uma análise diretamente, fisicamente, né? Direto na empresa. Sim, sim. Deve ter acesso, porque aí, na parte do parecer, ele vai precisar fazer o parecer técnico, né, dele.
Tentar novamente aqui. Estranho, não tá, rapaz, não tá puxando. Adiciona uma observação, Paulo. Deixa eu botar aqui. Não sei se faria sentido, mas pode ser isso. Pode ser que seja um campo obrigatório. A gente validou isso, não foi, Francisco? Eu vou verificar aqui na minha máquina, tá? Tá, deixa eu ver aqui no outro ambiente se vai dar certo. Pessoal, como a gente está no ambiente interno, um ambiente controlado, pode ser que essas coisas aconteçam, tá? Então, peço desculpas, mas vai dar certo. Aí só deixando uma observação para vocês que quando subir em produção isso não vai acontecer para vocês, tá? Isso aqui é Não vai, isso. e homologação da Vox. E aí não só o Paulo utiliza, mas para os outros Isso, estados também para apresentar. perfeito. Eu vou salvar aqui, tá, pessoal? Minha ordem de vistoria. Cadê? Feito isso. Deixa eu ver aqui se já vai aparecer aqui no parecer. E aí agora ele vai estar nessa outra funcionalidade aqui, que é justamente, João, o ponto que você citou, tá? Que é assim, eu fiz a ordem de vistoria. Aí o fiscal lá, ele vai ter que ter acesso ao sistema para ele poder vir aqui, ó, em parecer da vistoria. E aqui ele vai pesquisar, né? Pelo protocolo, pelo número da ordem de vistoria, pelo nome do fiscal, CPF do fiscal, ou CNPJ da empresa, né? No caso da gente aqui, a gente tem aqui o protocolo, vou pesquisar, e aqui tem as informações aqui aqui o número da ordem, e assim por diante. Vou clicar em cima. Aqui o fiscal, novamente, ele vai ter aqui aqueles cards, né, que são aqui os dados da solicitação, que ele consegue verificar aqui empresa e assim por diante, que a gente já tinha visto, né, os anexos, o andamento. Quero ver todo o andamento interno desse protocolo, quais foram as funcionalidades que ele passou por quem, qual foi a data e a hora. Então, assim, tem tudo registrado aqui, né? E aqui ele vai dar o parecer da análise, né? É o parecer técnico. Ele vai selecionar aqui parecer técnico, parecer da diretoria ou gerencial, né? No caso aqui do fiscal, um parecer técnico, o número do parecer dele, vou colocar aqui o número aqui hipotético, ele tem a opção de tornar esse parecer público ou não, mas não é público o cliente não vai ter acesso a ver essa informação, o contribuinte, né? Quando digo público, para outros setores dentro do órgão poder visualizar. Então, vamos dizer que seja assim. A descrição, eu posso colocar aqui uma breve descrição da minha vistoria, né, que foi feita. Eu, como fiscal, analisei tal ponto, verifiquei isso, aquilo, outro. E ele vai anexar aqui o documento
da análise completa que ele fez, né? Eu vou, né, fazer aqui o anexo aqui de um envio, de um PDF. Feito isso, eu clico em salvar parecer. Quando eu clico em salvar parecer, ele adiciona aqui, ó, parecer técnico, o número do meu parecer. Se eu quiser verificar qual é o anexo, né, que eu acabei de anexar, eu posso baixar e eu posso alterar aqui se eu quiser, tá? Feito isso, pessoal, eu posso colocar em exigência, também eu como fiscal disse, ó, fui lá, fiz a vistoria e não condiz com o que foi informado no protocolo pelo contribuinte, tá tudo errado, precisa ser feito, então eu posso colocar aqui, vou dar 10 dias para o contribuinte regularizar, 15 dias e assim por diante. Depende da análise do órgão e o sistema fica bastante aberto para ser usado da forma melhor, tá? Pelo órgão. Não é o caso da gente, né? A gente não vai colocar em exigência, mas aqui é a mesma tela que eu acabei de exibir ali para mostrar um anexo passou ali batido ali pela análise que foi feita na triagem e está um anexo errado. Então, eu posso vir aqui e dizer que o anexo está errado e ele vai ter que anexar um novo documento e assim por diante. Vou minimizar aqui e agora eu vou fazer o meu encaminhar. Eu vou tirar esse processo da minha funcionalidade de parecer da vistoria e vou enviar ele. Seleciono o setor, sanidade avícola, a funcionalidade, que no caso da gente aqui é o emitir certificado avícola, o usuário, vou selecionar o Camilo, que é o usuário que eu estou logado aqui no momento, e vou botar aqui alguma observação, por exemplo, vou botar aqui emitir, e vou confirmar. Quando eu confirmo, esse processo, ele já foi para uma outra funcionalidade. Como eu disse a vocês, né, tudo relacionado ao agropecuária vai estar aqui nesse módulo. Então, agora eu venho para a funcionalidade chamada emitir certificado avícola, aqui. Quando eu clico nela, me é exibida a mensagem. Emitir certificado avícola. Deseja buscar o próximo processo para análise? Sim. Verifico aqui os dados da solicitação. E sim, esse é o protocolo que a gente está verificando. Perfeito. Mais uma vez, aqueles cards padrão, eu consigo analisar todos eles aqui, tá? Posso colocar em exigência também, nessa etapa, se passou por todo mundo, mas deixaram de ver um ponto. Eu posso vir aqui, colocar 3 dias para o cliente resolver, e posso descrever aqui quais são as informações. Não é o caso da gente, né? E também eu posso visualizar aqui, baixar o anexo, que o fiscal fez o parecer técnico dele, né? Se foi favorável ou não. Eu posso baixar, posso verificar. E também posso fazer um novo parecer. Eu posso vir aqui e dizer um parecer a nível gerencial, um parecer a nível de diretoria, e posso dizer aqui, ó, faltou isso, faltou aquilo, ou então condiz com que um parecer técnico, enfim, fica a critério de vocês, tá, pessoal? Dito isso, eu posso emitir ou eu posso encaminhar esse processo para voltar, no caso, ó, vai voltar para a ordem de vistoria, vai voltar lá para a triagem, para ser analisado novamente, ou eu posso emitir. No caso da gente aqui, a gente vai emitir esse processo. Quando eu clico em emitir, o sistema pergunta, ao confirmar a ação, não poderá mais ser revertida. Deseja confirmar? Por que isso, né? Porque às vezes a gente quer encaminhar e termina clicando sem querer ali em emitir, e depois que emitir o processo, o contribuinte lá, ele vai receber um e-mail informando que o processo dele foi concluído e que o alvará dele já está disponível para ser baixado no sistema. Por isso que tem essa mensagem de confirmação, tá, pessoal? Cliquei em aprovar. E ele pergunta, deseja buscar o próximo processo para análise? Aí eu vou dizer, não quero não. Então, voltando aqui,
no acompanhamento do processo, digamos que eu sou o contribuinte, eu recebi o e-mail e eu cliquei no link lá do meu e-mail que eu recebi. Então, automaticamente, o meu processo já mudou o status, ele estava em análise, ele já veio para o status de emitido, e aqui eu consigo visualizar o documento. Vou baixar o documento. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês poderem ver. Só um momento. E aqui consta o registro que eu acabei de fazer o download, tá? Baixei. Então aqui a gente tá certidão de registro, né? Nós temos aqui o número do processo, o número do registro. Isso aqui é um número sequencial, tá, pessoal? Como a gente está no ambiente interno, tá um sequencial começou no 0, né? Então a gente vai fazendo os testes ali, já está no 42. Mas assim que o sistema for para ambiente produtivo, a gente vai validar com vocês, qual foi o número do último certificado de registro que vocês emitiram. Aí vamos supor que vocês passam para a gente, foi o 2000. Então a gente coloca aqui o 2001, 2002 e assim por diante. Vai seguindo uma sequência, né, cronológica. Pessoal, esse foi o fluxo de certificado de registro de estabelecimento avícola para a empresa. E esse é o certificado, o modelo. Caroline, João, se vocês puderem dar uma olhada, verificar se as informações fazem sentido, se tem algum ponto de ajuste. Aqui a gente tem a data de validade, né? No caso hoje, dia 16 de 4 de 2026, a gente está colocando um ano à frente, né? Que é a validade do alvará, no caso do certificado de registro. Aqui a gente tem os dados da empresa, aqui é o dado do proprietário, né? O endereço, aqui as coordenadas, né, que foram coletadas, o CEP, que é o endereço, né, São Luís Maranhão, para a produção de frango de corte, né? Esse certificado de validade aí tem aqui, 16 de 4. É isso, pessoal. Faz sentido para vocês? Isso, perfeito. Vamos supor, o sistema vai subir para o ambiente produtivo, um exemplo, tá? Amanhã. Aí eu pergunto, João, qual foi o último número de registro que vocês emitiram aí no órgão? Aí vocês vão me dizer, Paulo, aqui foi o número 1000. Aí eu vou colocar aqui no sistema o número 1000 e o próximo certificado a ser emitido já vai ser o 1001 e assim por diante. E vai ser automático, 1002, 1003 e assim por diante. Não, a gente pode alterar também. Isso. Mas se tudo tranquilo, né? Acho que entendi bem. Tá, perfeito. Perfeito. Tá. Pessoal, esse foi, como eu citei, foi o primeiro fluxo, né? Foi o fluxo de emissão, como se uma empresa nunca tivesse tido uma certidão de registro, né? Para a sanidade avícola, e ela fez a solicitação do início ao fim até ter o seu certificado, tá? Em mãos. Agora a gente vai fazer o fluxo de alteração, tá? Alteração de certificado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Voltando aqui na tela inicial, né, que é a tela inicial do sistema, que é lá da junta comercial. Um detalhe, eu posso pesquisar o campo de pesquisa, se eu tiver o protocolo, eu como contribuinte, eu posso vir aqui, ó, informar o meu protocolo, clicar em consultar.
E ele já vai redirecionar aqui para essa tela e exibir as informações. Esse foi o que a gente acabou de fazer agora, né? Posso ver o documento, se assim for interessante, e posso visualizar também os dados cadastrais. Quais foram as informações desse protocolo? Posso clicar aqui em visualizar, e o sistema vai exibir para mim aqui todas as informações desse processo aqui, ó. Responsável técnico, as perguntas, questionário, e assim por diante. Ok? Vamos lá. Então, desse fluxo, só para a gente alinhar aqui, não teve nenhum ponto, né, de ajuste, não teve nada, nenhuma consideração, né, tá tudo conforme foi repassado por vocês, né, o fluxo de certificado de registro de estabelecimento avícola. Perfeito. Então, aqui a gente vai novamente no menu, aqui na parte de baixo, a GED, todos os serviços, sanidade avícola, e vou vir aqui em alterar dados do registro de estabelecimento avícola para empresa. Aqui, como eu citei anteriormente, ele vai recuperar as informações do GovBR, né? Eu vou ter que fazer o meu login, com o meu login, minha senha, e o sistema vai recuperar aqui o meu CPF, o telefone, o meu nome completo e o e-mail. Como a gente está no ambiente interno, no ambiente controlado, isso aqui já está vindo preenchido automaticamente, tá, pessoal? Aqui nós temos a tela de identificação empresa, onde eu vou informar se é uma entidade de registro junta comercial, cartório, OAB ou Receita Federal. Vou informar aqui a minha UF, Maranhão, e vou informar aqui o meu CNPJ da empresa. Clique em avançar. E aqui nós temos a tela de dados cadastrais da empresa, né? Mais uma vez, informando aqui os dados da empresa, a razão social, CNPJ, o porte, a situação empresarial, se ela está ativa, enfim, endereço da empresa, as atividades da empresa, né? Seguir se exerce, não exerce aqui no endereço. E aqui nós temos os dados do responsável legal, né? Vou clicar aqui, e como eu tinha falado anteriormente, né, as informações fornecidas apenas para conferência, né, não possuem valor legal. Para solicitar atualização, cadastrar, eu clico aqui. Vou dar o meu declare, né, e aqui nós temos aqui a opção, aqui é a tela dados da licença, né, que eu já, é onde eu consigo informar se eu quero renovar uma licença que foi feita pelo sistema, que foi essa que a gente fez agora, tá? Para essa empresa, ou se eu quero uma outra licença, que, vamos supor, o sistema virou hoje para ambiente produtivo, tá? Um exemplo, e ainda não consta na base da AGED a licença desse contribuinte, dessa empresa. Então, eu posso vir aqui, clicar em outra empresa, outra licença, e eu vou informar aqui qual é o número da licença. Aí eu boto aqui, por exemplo, 1245, e qual é o número do processo que gerou essa licença? Qual foi o processo? Eu vou botar aqui MAL 2025, por exemplo, e assim por diante. Qual é a data de validade dessa licença? Eu informo aqui, a data vai vencer agora, dia, sei lá, dia 17. Então, aqui eu estou seguindo um fluxo, eu estou renovando essa licença, estou fazendo, renovando não, estou fazendo alteração dessa licença, mas é uma licença que não consta na base, eu estou informando ela manual, né? E tem um fluxo também que é
eu renovar, eu alterar uma licença já existente. Vamos tentar fazer isso daqui no fluxo de alteração. Tá, feito isso, como o sistema já consta na base, como essa licença, ele já recupera algumas informações que foi informada anteriormente, né? Que é o quê? O nome da propriedade rural, ele já trouxe. Ah, mas eu quero alterar. A propriedade rural mudou agora, o nome é Paulo, né? Mudou o nome aqui. O tipo de contribuinte mudou, agora é área vegetal, tudo no exemplo, tá? Tipo de animais, eu estou alterando, né? Estou alterando aqui os dados da minha licença, e assim por diante. A quantidade de aves diminuiu, então agora de 100 mil vai ser 500, estou dando um exemplo. E assim por diante, tá, pessoal? Então, vou clicar aqui em avançar. Como... Oi. No caso, quando alterou o sócio da empresa, isso aí já é um evento de junta comercial, né? A Francisca está aí que consegue nos ajudar melhor. Por exemplo, fazer isso, alterar os dados da licença, é mais específico a AGED, né? Isso que você está falando entra como um evento rede sim, que é o evento lá da junta comercial, que é uma alteração de endereço, alteração de quadro societário, tem uns eventos rede sim para isso, né? Tá, e aqui nós temos aqui o questionário, né? Que foi preenchido anteriormente, ele já vem todo preenchido. Caso eu queira alterar alguma informação que não faz sentido, ou que, enfim, posso estar alterando também, tá? Já que o evento é de alteração de certificado de registro de estabelecimento avícola, né? Eu estou alterando algumas informações, então eu posso alterar aqui o questionário, vou clicar em avançar. Aqui também, ó, os dados, você falou do dado do proprietário, né? Também posso citar aqui, ó, um novo proprietário, por exemplo. O proprietário anterior era era o João. Deixa eu atualizar aqui. Já está cadastrado na lista. Alguém pode informar o CPF? Pode ser o seu, Francisco? Pode sim, eu vou Por colocar favor. aqui. Tá? Eu te mandei um de homologação aí que eu utilizo. Tá bom. Perfeito. Informando aqui o CPF do proprietário, vou informar aqui o telefone, o e-mail e o CEP. Vou pegar aqui um CEP que eu já tenho. Automaticamente o sistema já puxa o endereço, com informação, o número. Perfeito. Eu acabei preenchendo aqui, pessoal. Vocês viram que eu informei o meu CPF aqui e ele deu uma mensagem, não foi de erro, foi uma mensagem de alerta, dizendo que já constava, né?
o meu CPF, porque ele já consta aqui, ó. Por isso, tá? Então, só para explicar para vocês. Então, eu vou clicar aqui em avançar, que já consta aqui as informações. E aqui nós temos a etapa de documentos obrigatórios para essa fase do alteração, né? Do alterar o certificado de registro, né? Então, a gente tem aqui 2 anexos obrigatórios, que foi repassado por vocês para a gente, tá? Que são eles, a RT do responsável técnico e planta baixa de pelo menos um galpão, no caso de galpões da mesma dimensão. Então, aqui eu vou fazer o envio. Do anexo. João, faz sentido, né? Esses 2 anexos aqui, quando for o fluxo de alteração de registro. Perfeito. Aqui, da mesma forma, eu posso estar adicionando aqui um anexo ou mais de um a mais, tá? Caso eu, como contribuinte, ache pertinente ao meu processo. Ah, tá faltando tal anexo, acho que vai fazer mais sentido quando o fiscal visualizar ou algo do tipo. Então, posso adicionar se assim eu quiser, tá, pessoal? Isso. Contrato lá que foi chancelado pela junta, né, e tal, enfim. Tá. Vou clicar aqui em avançar. E aqui a gente chega na tela do protocolar, né? Mais uma vez, é a tela onde a gente vai repassar todas as informações do processo, seja ela os dados do solicitante, que foi recuperado pelo GovBR, os dados da empresa, né? Endereço da empresa, dados da propriedade rural, né? Eu alterei o nome aqui, né? Botei meu nome aqui no, só para nível de teste. Responsável técnico, os dados complementares, né? E as perguntas e respostas, né, que é o questionário. Os dados do proprietário e os dados da licença recuperada, né? Isso aqui é o 2026, é o número do registro daquela licença que a gente emitiu ainda agora, né? Certificado de registro de estabelecimento de aves. E aqui a gente tem aquele termo que o João vai verificar para a gente, né? Só para a gente poder ajustar aqui uma coisa ou outra, a questão da legislação. E é isso. Dou o meu declaro aqui, clico aqui em protocolar. Resumindo, tá, pessoal, para vocês, se vocês perceberem, é basicamente o mesmo passo de um certificado de registro de estabelecimento, né? A diferença é que o sistema recupera as informações e aí você altera apenas o que faz sentido, né, para você, já que é um fluxo de alteração. Dito isso, aqui acaba o fluxo, né, de alteração para o contribuinte e passa a ser agora diretamente do órgão da defesa agropecuária, que é aqui, ele consta em análise, né? Análise do órgão. Então, eu vou lá no interno, que eu já estou logado, vou na funcionalidade chamada triagem, que é sempre ela, tá? Primeiro passo. Deseja buscar o próximo processo? Sim. Verifica os dados da solicitação. E sim, é esse aqui. Esse é o protocolo que a gente acabou de fazer. Só validando aqui, ó. É o final 5079. 5079, perfeito. Aqui a hora, data, que é referente a um evento de alteração de registro de estabelecimento avícola. Aqui são os dados do GOV, né, como eu tinha citado, e assim por diante, tá, pessoal? Aqui é os dados da empresa, os anexos, que foi feito agora, o envio,
o andamento do processo. E aqui, caso eu queira colocar em exigência por algum motivo, tá? E vou fazer aqui o encaminhar. Eu vou encaminhar esse processo para a sanidade avícola, né, que é o setor, e a funcionalidade ordem de vistoria. O usuário, eu vou informar esse usuário que eu estou logado, tá? Boto uma breve descrição e confirmo. Para o fluxo de alteração e renovação, vocês fazem vistoria em loco, direto com o cliente, ou não? É só análise documental também? Uma nova vistoria, né? Se o cliente está fazendo uma alteração do certificado ainda no prazo de 1 ano, não é feita a vistoria física, né? Uhum, perfeito, perfeito. Tá, aqui a gente tem aqui a ordem de vistoria, né? Eu vou estar incluindo aqui, vou selecionar aqui o fiscal Camilo, que é o que eu estou logado aqui no momento, informa aqui a data da vistoria e a hora, tá? Seleciono aqui o fiscal, tá aqui uma breve descrição dos pontos que já foram vistos aqui para que o fiscal possa analisar aqui, né? E aqui eu vou pesquisar pelo protocolo. Pesquisando pelo protocolo, clico em salvar. Ordem de vistoria criada com sucesso. Perfeito. Caso eu queira pesquisar a ordem de vistoria, então deixa eu ver aqui. Eu posso passar aqui o protocolo, clico em pesquisar. E ela está aqui, ó, está com status dependente, data da realização, né, dessa vistoria, quem é o fiscal, a data do cadastro que foi feita. Essa ordem de vistoria foi cadastrada quando? Ah, dia 16/4. Qual o número dessa ordem de vistoria? Está aqui o número. Caso queira fazer uma análise, né? Ah, quantas ordens de vistoria está criada para o Camilo, e assim por diante. Para o fiscal tal, o sistema permite essa análise direta aqui, tá? Tá, dito isso, a gente vai agora na funcionalidade parecer da vistoria. Digamos que seja um outro fiscal, ele foi lá em loco, fez toda a análise documental, fez a análise diretamente lá com o cliente, e ele vai vir agora dar o parecer técnico, né? Eu vou pesquisar pelo protocolo, ou o número da vistoria, né? Seleciono, e aqui padrão, tá, gente? Dados da solicitação e assim por diante, tá? A gente vai verificar aqui todos os campos, né? E aqui eu vou fazer o meu parecer técnico, né? Seleciono aqui parecer técnico, vou informar aqui o número do meu parecer, vou tornar ele público, e aqui eu informo uma breve descrição do meu parecer técnico, seja ele detalhado ou não, enfim, depende mais do órgão, tá? E aqui eu tenho que fazer o envio do anexo, né? Com os detalhes da minha análise que eu fiz documental do parecer técnico, parecer da vistoria. Feito isso, eu venho aqui em salvar parecer. Ele já consta aqui, ó, salvo. Posso baixar aqui para visualizar o anexo que eu acabei de enviar, só para certificar que está correto, caso eu queira. Posso colocar em exigência também, tá? Como eu falei novamente, posso citar aqui, 2 dias, 3 dias para o cliente poder regularizar, né, a exigência que eu estou citando. Descrevo os fatos, a descrição da solicitação, né, para o cliente ter a ciência. Essas informações, assim que o processo é colocado em exigência, o cliente recebe uma notificação via e-mail, tá? Para que ele possa tá dando andamento
a essas correções. Não é o caso da gente, vou fazer aqui o quê? Vou encaminhar esse processo para que ele possa dar andamento. Então, eu vou encaminhar ele para o emitir certificado avícola. E vou mandar ele para o usuário chamado Camilo, esse que eu estou logado. Vou colocar aqui breve descrição. Processo enviado com sucesso, né? E aí agora eu venho na funcionalidade chamada emitir certificado avícola. Deseja buscar o próximo processo? Sim, para análise. E aqui eu verifico os dados da informação, se é isso mesmo, o processo que eu quero é esse, referente à alteração, né, do fluxo de sanidade avícola. Verifico todas as informações, verifico aqui o parecer técnico, né, que foi feito pelo meu fiscal, valido as informações, e aí eu faço a emissão, tá, pessoal? Aí o João pode me perguntar, mas Paulo, quem é que vai emitir? Aí fica a critério do órgão. Todas essas funcionalidades, elas são de acordo com permissões. Ah, só quem pode emitir seja o João e a Caroline, por exemplo. Então, só eles dois vão ter acesso a essa funcionalidade. Ah, não, todo fiscal pode emitir. Então, é só questão de permissão, tá? E aqui eu vou aprovar. Assim que eu fiz a emissão, né, do certificado, o contribuinte recebe a notificação via e-mail e, digamos que ele clicou no link lá e ele foi redirecionado para essa página. Aqui a gente já consegue ver que o status mudou de em análise, consta emitido, né? É referente a um certificado de registro de estabelecimento de aves, e vou clicar em ver documento. Vai ser bem parecido com o que a gente viu ainda agora, tá, pessoal? Aqui consta o número atualizado, né? O certificado de registro, com as alterações que foram feitas, né? Isso. Esse aqui é o de alteração, né? Isso, perfeito, perfeito. É isso. O nome, né, que eu tinha, era só teste, eu coloquei teste Paulo Brito, só para a gente ver aqui uma diferença que vem no registro, né? E é isso, pessoal. Este aqui é bem parecido com o outro, né, que a gente acabou de ver. Tudo certo até agora com esse fluxo de alteração? Perfeito, né, Carolina? Os demais aqui também. Apresento. Tá. Acho que Francisco ia falar, né, Francisco? Tu já apresentou todos os fluxos, Paulo? Não, ainda falta ainda. Ah, Falta então, de renovação e falta de baixa. eu acho que a gente pode continuar, né? Porque agora que é 10h48, a reunião Isso. é um pouco mais, e aí, que aí talvez se apresentar tudo hoje, aí só dar depois ao final os logins para o João, para ele fazer teste, se ele quiser. Sim, E sim. aí amanhã a gente, se ele achar necessário, a gente volta para tirar as dúvidas dele depois que ele fez testes e tal. Pode continuar. Uhum. Tá, perfeito. Pessoal, esse aqui foi o fluxo de alteração, né? De sanidade avícola. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sempre o portal inicial é esse, tá?
Então, dentro do menu Sanidade Avícola, a gente já viu o fluxo para a empresa do solicitar o certificado, a gente viu o fluxo agora que foi o de alterar dados do registro, e aí você me pergunta, mas Paulo, qual é a diferença de o alterar dados para o de renovar? O de alterar dados, eu consigo alterar as informações do processo, né? Questionário e assim por diante. E o de renovação, além de poder alterar, eu consigo renovar a validade do certificado, né? E aqui o de baixa, como já está dito, né? Eu estou baixando o meu certificado, não faz mais sentido para mim, então solicito uma baixa. Agora vamos fazer aqui o fluxo de renovar, tá? Renovação aqui para a empresa. É bem parecido, tá, pessoal? Os fluxos. Que é os dados do solicitante. Aqui é a tela que eu informo o meu CNPJ, digo a entidade de registro, seleciono aqui a UF. Que são os dados cadastrais, né? Que é padrão, que a gente acabou de verificar. Aqui são os dados da licença. É bem parecido com o de alterar, tá? Aqui eu consigo outras licenças. Se for o meu caso, não tenho nenhuma licença aqui que eu possa renovar. Então, eu vou informar aqui manualmente o protocolo, o número da licença e a data de validade. Eu vou renovar essa licença aqui, a licença que a gente acabou de fazer agora. Como eu já tinha citado, né, ele já gera aqui o número do protocolo. Assim que gerar aqui o número da solicitação, caso o sistema caia, que em ambiente produtivo isso não ocorre, mas caso a internet do contribuinte caia, o computador se desligue, ele consegue abrir uma nova aba, só dando um exemplo, tá? Digamos que eu estou abrindo nova aba e informo aqui, ó, o protocolo. Consulto e automaticamente ele vem para essa tela aqui, ó, certificado de resíduo do estabelecimento, aguardando preenchimento. Então eu venho aqui, ó, preencher dados cadastrais e ele vem para exatamente aquela tela que a gente estava aqui, ó. Só para mostrar para vocês, tá? Aqui no fluxo de renovação, a gente tem esses dois anexos, que são eles: a ART do responsável técnico e análise de qualidade microbiológica da água de consumo das aves. João, pessoal, o Royce, esses foram os anexos que vocês passaram para a gente, para o fluxo de quando for renovação. Faz sentido para vocês esses dois? É isso mesmo? Correto, correto. Isso. Vai ser feita uma nova vistoria e, digamos que está faltando um anexo ou outro, então o órgão pode colocar em exigência e pedir para ele adicionar aqui, ó, demais anexos. E aqui ele pode informar que contrato da empresa, por exemplo, e assim por diante, tá, pessoal? Vamos fazer aqui o envio.
Perfeito. Clicar aqui em avançar. E aqui é aquela tela de protocolar. Aí se perguntar, mas Paulo, mal teve passos, mas é porque o sistema já recupera, né? Qual foi a diferença da renovação para a alteração? É que quando eu selecionei uma licença no fluxo de alteração, eu passei pela etapa de questionário, eu passei pela etapa de dados da propriedade, podendo alterar, né? Já que o evento era de alteração, né? Aqui, quando eu estou só renovando, ele coleta todas as informações, só passou ali pela etapa de anexo, para me enviar os anexos, e agora eu vou protocolar. Beleza. O processo já consta aqui em análise, né? A etapa do fluxo externo para o contribuinte encerra aqui, e aí agora é análise dentro do órgão, né? Vem aqui no interno, na funcionalidade chamada triagem, que é padrão, né? Sempre que protocolar, a primeira funcionalidade é a triagem. Só um minuto, pessoal, tomar uma água aqui. Tá, voltando aqui, eu verifico aqui os dados da solicitação. E sim, meu processo é esse aqui, ó. Trata-se de o evento renovação do certificado de registro de estabelecimento avícola. Aqui é padrão, tá, pessoal? É todas as informações aqui da empresa, responsável técnico. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir, validar, anexos e assim por diante, tá? Que eu vou encaminhar. Seleciono aqui sanidade avícola, ordem de vistoria, usuário Camilo. Aqui uma breve descrição. O fluxo interno é o mesmo, tá? Então aqui eu já venho aqui na funcionalidade ordem de vistoria. Vou clicar em incluir, seleciono o fiscal Camilo, que é esse usuário que eu estou logado, a data e a hora da vistoria, seleciono o fiscal responsável, boto aqui uma breve descrição aqui e pesquiso pelo protocolo. Aqui tem esse card de localização também, ó. Eu não sei onde é, eu como fiscal quero entender aqui. Então eu posso clicar aqui na localização, ó, e entender aqui. Quero dar um zoom para me entender aqui mais ou menos como é que eu faço para chegar. Então você pode ter essa opção aqui, é bem legal, tá? Perfeito, é isso. Clicar aqui em salvar.
Ordem de vistoria criada com sucesso. Caso eu queira pesquisar por essa ordem de vistoria que eu acabei de criar, ela consta aqui, ó o número da ordem de vistoria, está com status pendente, beleza. Aqui do jeito que está aqui, posso abrir ela, eu posso imprimir, se eu quiser, tá? Gerar um arquivo PDF e mandar ali para o meu fiscal que está lá no interior. Olha, a tua ordem de vistoria é essa aqui, eu acabei de criar para tu. Tu vai fazer lá a vistoria na data tal e na hora X, tá? Pode ser impresso, tá, pessoal? Então, digamos que o vistoriador, né, o fiscal, ele já está com esse processo em mãos e ele vai vir aqui e vai clicar aqui em parecer da vistoria. Digamos que ele já foi em loco, já fez a vistoria lá com o cliente. Então, ele vem aqui na parecer da vistoria, pesquisa aqui pelo protocolo. Seleciona. E aqui, mais uma vez, ele vai entender aqui as informações, se faz sentido ou não. E vai fazer o seu parecer técnico, tá? E aqui ele vai colocar uma breve descrição de todos os fatos, né, que ele averigou, que ele fez análise técnica, análise de terreno, seja ela qual for, análise de estrutura. E aqui ele vai fazer o envio do anexo, né, contendo toda a análise detalhada que ele fez. Pode falar, João. Alterar, pode. Lá na... Aí é isso, aí depende muito assim, se ele tiver acesso à funcionalidade de ordem de vistoria, ele pode ele mesmo alterar. Se ele não tiver acesso, ele tem acesso apenas ao parecer, ele só vai dar o parecer da vistoria, ele como fiscal. Aí ele não vai conseguir não, ele vai falar com você ou com alguém que tenha permissão para poder fazer essa alteração. Aí vai muito do fluxo interno de vocês, tá? Se vocês verem que não tem nenhum problema o fiscal ter acesso a essa funcionalidade, ele pode ir lá e alterar. Ele mesmo. Mas toda a ação no sistema, tá? Fica registrado o login de quem fez, quando fez e a data, tá? A nível de auditoria, a nível de... para entender melhor como quem foi que fez isso e tal. Tá. Dito isso, eu vou salvar aqui, né, o meu parecer. Ele já consta aqui embaixo, aqui, ó. Eu cliquei sem querer aqui embaixo e terminei baixando o anexo. Beleza. Aqui cadastrar exigência, né? Caso seja pertinente. Então agora eu vou encaminhar para o emitir, tá? Fiz a minha análise técnica, né? Eu como fiscal. Então agora eu estou solicitando a emissão. O processo foi enviado para a funcionalidade de emitir. Venho aqui na menu Defesa Agropecuária e venho aqui em emitir certificado avícola. Desejo buscar o próximo processo para análise? Sim. E aqui eu verifico dados da solicitação. E sim, esse aqui é o meu processo, é o de renovação, que eu estou agora. Verifico todas as informações mais uma vez, vamos por João, que esteja aqui nessa parte mais de emitir, então o João vai verificar aqui
o parecer técnico, né, que foi anexado ali pelo fiscal Paulo, que sou eu. Ele vai baixar o documento, vai ver todas as informações pertinentes e vai dizer, não, tá ok, eu estou de acordo, então eu vou solicitar a emissão. Então eu vou emitir a renovação desse certificado. Feita essa emissão, mais uma vez o contribuinte ele vai receber uma notificação via e-mail, né? Vou atualizar aqui o portal externo. E ele já vai estar aqui com o status de emitido, né? Verdinho aqui o card. Quando está em análise, o cardzinho fica amarelo, né? Amarelo clarinho. E eu vou clicar aqui em ver documento. O documento de renovação é bem parecido, tá? Com o de emissão. O que vai mudar aqui vai ser a data de validade e o número do registro, né? E o protocolo também aqui, que vai ter essa alteração. Mas como a gente está renovando para a mesma empresa, passou pelos mesmos dados de coleta, os dados aqui vão ser os mesmos, mas com alteração do número do certificado e o número do processo. Essa é a alteração, tá? Aham. Essa portaria sai no Diário Oficial do Estado? Vocês podem estar aguardando também. O fiscal faz o parecer, coloca lá uma observação que está aguardando a emissão da portaria, algo do tipo, e assim que sair a portaria, vocês vão lá e fazem a emissão, sem nenhum problema. Isso, pode fazer isso. Ah, vamos supor, vai sair no Diário Oficial de amanhã logo cedo. Então, você já sabe que vai amanhã, quando sair o Diário Oficial, vocês vão lá e emitem esse certificado de renovação ou de alteração, ou seja ele qual for. Tá. Sobre o certificado aqui, o presidente é o Wellington Reis Souza, é isso mesmo, pessoal? Só conferindo aqui os dados. Tá, beleza. Tá, João, tem algum ponto sobre esse fluxo de renovação? Tranquilo até agora? João e os demais? Tá, beleza. Tá bom, perfeito. Tá, a gente já fez aqui os fluxos, só retornando aqui. A GED, todos os serviços, sanidade avícola. A gente fez o fluxo aqui de solicitar o certificado para a empresa, sanidade avícola. A gente viu aqui o fluxo de alterar dados do registro, né, para a sanidade avícola, que a gente passa pela coleta de dados ali, né, por mais que a gente já tenha uma licença no banco, né, eu digo no sistema, a gente recupera as informações, exibe para o contribuinte, e caso ele queira alterar, ele altera lá o questionário, altera lá os dados da propriedade e assim por diante, né. A gente viu isso, e faz a emissão do certificado. A gente viu agora também o fluxo de renovar, que
praticamente é o mesmo fluxo de alteração ali, né? Sendo que ele pula as etapas, porque ele não está aqui para alterar dados. Ele está aqui apenas para renovar a licença, né? Ah, venceu, então falta 30 dias para vencer. Então, ele faz a solicitação de renovação e emite um novo certificado ali com mais um ano de vencimento. E agora falta a gente fazer o fluxo para a empresa de solicitando a baixa. Vamos fazer esse fluxo de baixa? Esse aqui vai ser, acho que vai ser rápido, a gente faz esse e deixa para amanhã, a gente faz os fluxos de pessoa física. O que é que vocês acham que é o produtor rural? Beleza. Aqui é padrão, tá, pessoal? É os dados da empresa, né? Como eu já tinha citado. Fazer aqui, dou meu declaro, clico em avançar. Aqui ele vai informar para mim as licenças que estão vinculadas ao meu CNPJ e automaticamente já gera aqui o número do meu protocolo, né? Que é o protocolo da solicitação de baixa. Eu vou selecionar essa licença aqui para a gente fazer a baixa. Clique em avançar. E aqui ele diz para mim aqui, dados do estabelecimento avícola, né? Dados da propriedade ele recuperou as informações. Vou clicar aqui em avançar. E automaticamente ele já vem para a tela de protocolar, né? Aqui eu passo só mais uma vez aqui as informações. E os dados da licença a ser recuperados são esses. Dou o meu declaro. Clico em protocolar. E aqui ele deixa o status em análise, né? E ele fala aqui que é uma baixa de certificado de registro avícola. E como a gente já sabe que o fluxo é interno, né? A partir daqui, então, vindo aqui no interno, eu vou aqui em triagem. Sim, que é buscar o próximo processo da fila. E é esse daqui, o que a gente acabou de fazer, né? Pela hora, pelo protocolo e pelo evento aqui, ó. Baixa de registro de estabelecimento avícola. Aqui é padrão, né? Todos aqueles cards, quando a gente consegue visualizar todas as informações do processo como um todo. Caso eu queira colocar em exigência também, e vou fazer aqui o envio dele, vou encaminhar, seleciono o setor, sanidade avícola, e vou mandar aqui para a ordem de vistoria. Seleciono o fiscal, e vou clicar em confirmar. Venho aqui na ordem de vistoria, só para vocês verem aqui, ó, deixa eu tentar pesquisar ele aqui, só para... Ele não vai achar, tá vendo? Selecionar aqui o Camilo, seleciono aqui a data e a hora, fiscal responsável, selecionar aqui uma observação, passar aqui o protocolo, seleciono ele, clico em salvar.
Ordem de vistoria criada com sucesso. Agora sim eu posso pesquisar aqui. Você tinha falado, né? Ah, mas se passar ali eu quero alterar. Você pode vir aqui, ó. Alterar. Clicar aqui em alterar. E aí você pode alterar aqui a data e a hora da vistoria, tá? Pode alterar também o fiscal e assim por diante. Agora eu vou vir aqui em parecer da vistoria. Pesquisa aqui pelo protocolo. Verifica aqui as informações. E é, sim, referente a uma baixa, né? Então aqui é um pouco diferente esse processo de baixa, que ele não vai, eu não vou encaminhar ele para a funcionalidade de emitir. Como é um processo de baixa, ele não emite. Então, eu vou vir aqui, ó, seleciono o tipo de parecer, parecer técnico, informo aqui o número do meu parecer, desejo tornar público, sim, informo aqui uma breve descrição, parecer técnico, aqui, ó, referente à baixa do certificado sanidade avícola. Aí bota aqui a descrição, né, dos fatos e vou anexar o meu parecer de baixa. Vou botar aqui esse de teste. Esse vai ser o documento que vai ser exibido, tá, pessoal? Não vai ser um certificado, vai ser apenas um parecer. Então, vou clicar aqui em salvar. Acredito que o órgão já tem ali, né, um tipo de parecer ali referente ao fluxo de baixa. E aqui eu como fiscal, eu posso indeferir esse processo, não quero que seja baixado, e posso aprovar a baixa. No caso da gente, vamos aprovar essa baixa. E aqui, mais uma vez, ele verifica, né, ó. Ao confirmar a ação, não poderá mais revertir, não poderá ser mais revertida, né? Deseja confirmar? Aí, sim, aprovar. Feito isso, o contribuinte, ele recebe uma notificação via e-mail, né? E vem aqui para verificar o status do seu protocolo. Consta com o status de aprovado, a baixa de certificado de registro avícola, e quando eu clico em ver parecer, é aquele anexo lá que foi enviado, que no meu caso é um anexo padrão, só com o nome aqui, teste anexo, tá? Então, o parecer técnico dele lá, referente à baixa, né, do fiscal, é que vai ser exibido ali no externo para o contribuinte. Até agora, tudo ok, pessoal? Esse foi o fluxo de baixa, tá? Tem alguma consideração, João, os demais? Tá bom. Show. Pessoal, acho que por hoje a gente pode encerrar aqui, né? Acho que a gente viu aqui os 4 fluxos, né, para a empresa, que foram o fluxo de solicitar o certificado de registro, né? A gente viu o fluxo de alteração, viu o fluxo de renovação do processo e vimos também o fluxo de baixa agora, né? A gente vai estar enviando aqui para você